Fala, bando de loucos, tudo bem com vocês? Meu nome é João, eu trago informação do Corinthians todo santo dia para vocês. Observando agora um vídeo do Vessone, onde o Vessone fala um pouco os alertas que o Corinthians tem que ter, principalmente com o físico dos jogadores. O preparo físico é de suma importância. Bora pro vídeo. Queria ponderar. Nenhum jogador do Corinthians, nenhum, tem hoje, neste momento, a força física e a forma do Ryan. Nenhum. O que o Ryan tá jogando, o que esse cara tá fazendo... Talvez esse jogador mais... Ele, pra mim, é o principal jogador dessa final. Nenhum. Os do Corinthians, até tecnicamente, você pode falar, o Garro tecnicamente é melhor que ele, ou o Memphis para finalizar. Você pode falar o que você quiser, mas de ser o trator do time, aquele que vai atropelar quem vier pela frente, o que poderia talvez, porque ele é jovem, tem vigor físico, tá com a virilha ferrada, que é o Yuri. Que claramente no estádio, eu não sei se na TV deu para perceber, mas no estádio ele tá correndo com dificuldade. Ele teve uma bola esticada na linha de fundo que ele pegaria aquela bola, mas quase que andando. Ele não chegou na bola, porque ele tá com dificuldade de correr. O Memphis também tá. Em alguns lances no segundo tempo, eu reparei que ele saiu para correr, dava para pegar, mas ele desiste e fala, não vou me arriscar. Os dois jogos, entendeu? Ele saiu com o joelho cheio de gelo. O que tem lá eu não sei. Os dois atacantes do Corinthians. Então, assim, esse tipo de jogador, num momento como esse, voando fisicamente. O segundo gol do Vasco, no primeiro jogo, 3 caras tentam fazer a falta nele. Isso é 45 do segundo tempo, tá? Isso não é começo de jogo. Os caras vão caindo parecendo dominó, ele vai derrubando. E o cara que faz a falta machuca e ele pega a bola, bate rápido, cruzamento e gol. Então, esse é um ponto que para mim é muito favorável. Você ter um cara desse, no nível físico hoje, jovem, que era para estar na Europa já. O perfil desse cara não era nem para estar aqui no nosso futebol, era para estar num gigante da Europa. E se o Vasco vender por menos de 35, 40 milhões de euros, para mim vai ser uma burrice. Porque é um cara muito diferente, é o cara que a Europa ama. Driblador, forte fisicamente e tudo mais. Então, esse é um cara que, para mim, pode fazer muita diferença. E o Corinthians hoje não tem esse cara. Pode olhar, não tem nenhum, nem que está no banco, jogando. Os que estão jogando estão daquele jeito, chegando, porque é uma final e não sei o quê. Então, realmente, isso pode fazer muita diferença. Mas tem um contraponto, Vessa. Queria ouvir também vocês. Para a bola chegar nele, como é que funciona? Entrar nesse ponto. Você entende? É aí que está para mim, é um jogo que se decide no meio campo. Os volantes do Corinthians contra os volantes do Vasco, né? Tenho gostado bastante do Thiago Mendes, cara. Tem feito bons jogos. Ele demorou, né, para acontecer. Demorou muito para entrar em forma e tal. Que é diferente, né? A gente aqui é diferente. Então, eu acho que vai passar por ali e se o Vasco conseguir fazer mais do que fez até aqui defensivamente. Para a bola chegar no Ryan, precisa principalmente de um trabalho ou do Paulo Henrique pelo lado direito, porque o Pumita joga improvisado do lado esquerdo, né? Ou o Coutinho por dentro. Então, normalmente quando o Vasco recua, o Coutinho espeta, né? Acho que aí mora o perigo do Corinthians. Porque se sobra uma bola, se o Vasco consegue tirar lá de trás, ele vai fazer a coisa jogar, vai fazer o Rian jogar. E tem uma coisa também, eu tenho dúvida se o Corinthians vai sair com tudo, porque o Corinthians tem, isso o Dorival, que é o melhor, ele sabe fazer, ele sabe que são 180 minutos. Mas aí, sabendo que é 180 minutos, ele precisa garantir o jogo em casa, porque como o Vessone falou, o Ryan, no segundo tempo, ele vai voar, é natural. E como o Vessone falou, a maioria dos jogadores do Corinthians estão definhando fisicamente. Então, se você não garantir pelo menos um 2-0, quando você tiver o Ryan, entre aspas, ali, prime inteiro, para correr para cima do Bidu, para correr para cima do Gustavo Henrique e do André Ramalho, que já não são atacantes tão rápidos, zagueiros tão rápidos. Então, talvez entre um pouquinho dessa estratégia. O Corinthians vai precisar também fazer esse resultado em casa. Vai precisar vencer, porque no segundo tempo o Ryan realmente voa. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que o jogo do Vasco vai passar muito pelo Coutinho fora de casa. Eu acho que não vai ter empate. Ou o Corinthians ganha bem ou o Vasco ganha bem. Eu estava pensando aqui, diante de tudo isso, a finalíssima vai ser no Maracanã. Não seria melhor que esse primeiro jogo fosse no Maracanã pro Vasco? Seria. Porque
porque em tese ele teria mais chance de fazer um placar e ia para o Porque o Corinthians é muito consistente defensivamente. Seria melhor para o Vasco jogar primeiro no Maracanã, por incrível que pareça. Eu já me peguei pensando assim. E pega a bola parada É também. difícil. É difícil, mas eu acho que sim. Porque o Vasco, com o resultado na mão, se conseguisse o resultado no Maracanã no primeiro potencializa jogo, modelo também. e aí você obrigatoriamente faz o Ele Corinthians sair. vem, atrai o Corinthians sai exato. para ele poder A gente sair está rápido. debatendo aqui que o objetivo do Vasco nesse primeiro jogo é sair vivo. Então, tem outra coisa também que você falou aí, e eu não concordo não. Agora, é óbvio que não vai dar para 2 horas de treino, vai matar os caras, mas pelo menos meia horinha você tem que mapear a saída de bola do Vasco, cara. Mapear a saída de bola do Vasco, tá? Porque é uma saída Eu acho que diferente. É diferente. É diferente. É Não diferente. adianta aqui querer que é Não diferente. Não é só colocar o volante por dentro ou lateral para fazer saída com 3. É totalmente diferente. São 5, às vezes 6 jogadores que ficam ali para saída de bola. Então você precisa ter gente para apertar ali. Mas quando você aperta o Vasco e erra, a chance de você tomar o gol é muito. sobra Esse espaço perde pra Ryan. pressiona, Essa ou é a você minha faz dúvida. certo, ou ele te destrói. Exatamente Pois é o que é. o Diniz fala. Eu arrisco, mas se eu passar dessa primeira linha de isso. marcação, Aí- eu vou sair dentro do gol do adversário. É para isso que ele faz isso. Então, é o jeito de jogar. Mas o seu ponto ele é bom, Tironi, e dá uma boa discussão. É só se inverter. Bom, galera, é isso. Uma análise feita pelo Vessone, um grande setorista do Corinthians. E eu também fico atento a esse ponto que o Ryan, nos jogos da semifinal, cara, ele tomou conta dos jogos e ele fez tudo o que queria e o que não queria com a zaga até no final do segundo tempo. Então, é sempre ter o cuidado. O Corinthians tem que dominar o meio de campo, ganhar o meio de campo. Eu colocaria o Garro para poder fazer o resultado já no primeiro tempo. Entraria com o Vitinho, não no lugar, não o Yuri Alberto, mas o Vitinho no lugar do Yuri Alberto, e ganhar essa primeira rodada, ganhar essa primeira partida, ganhar o primeiro, no início do jogo, já ganhar o meio de campo, tentar anular o Coutinho, e com o Coutinho não, para não dar passe pro Ryan, anular os dois, Ryan e Coutinho, e conseguir essa vitória e levar um placar bom pro segundo jogo. Para quem gostou do conteúdo, segue aí para não perder mais nada do Corinthians. Falou? Vai Corinthians!